Para esta segunda parte do workshop, nós convidamos aqui para partilharem opiniões connosco e para ativarem a discussão sobre este problema da representação das empresas na web e da sua capacidade para se interligarem neste ambiente. E sobre o que há a fazer sobre estas questões, um conjunto de pessoas ligadas a várias atividades, um conjunto de empresas ligadas a várias atividades que de alguma forma corporizam esta preocupação. Eu tenho o Pedro Colasso da Guest Centric, que não é João Colasso, peço imensa desculpa, e mais grave é que fui eu que lhe troquei o nome, ainda por cima, pronto, mas é o Pedro Colasso, não é o João Colasso, da Guest Centric. A Guest Centric, como sabem, é uma empresa que fornece soluções na área da gestão hoteleira de reservas e de gestão de canais e distribuição, que está muito internacionalizada, não é? Opera em vários países a nível mundial e tem 46 países a nível mundial, não é? E que fornece soluções SAS no domínio da hotelaria. Convidamos a XWZT, que também não é o Sr. João Manuel Pereira que cá está, é a Marisa Freitas, que vem representá-lo, mas isso já não foi responsabilidade minha, já foi a falta de oportunidade. O engenheiro Hernani Freitas, da New Hotel, que é uma empresa que tem neste momento talvez a maior cota de mercado em termos de soluções PMI para a hotelaria, não é? Em Portugal, mas que opera a nível internacional também. O engenheiro Pedro Seabra, da Via Tecla, que é responsável por algum dos sistemas mais evoluídos no domínio da gestão de agências de viagem, não é? E que opera neste momento tanto em Portugal como já no Brasil, penso eu, não é? Com uma entrada forte no Brasil. A Create IT, que tem a particularidade de ter desenvolvido o sistema web do Grupo Pestana, muito recentemente, não é? Sistema esse que foi premiado a nível europeu pela Microsoft como melhor plataforma web desenvolvida sobre tecnologia Microsoft. E temos o engenheiro João Costa, da Ubiware, que é uma empresa que trabalha na área dos sistemas móveis, da mobilidade e que lida também com as dificuldades de integração de dados e serviços em plataformas de desenvolvimento. Eu pedia que cada um destes interventores que nos desse, numa 5, 10 minutos, um ponto de vista pessoal breve sobre o que é que significa, do seu ponto de vista, a interoperabilidade e se isso pode ou não contribuir para a agilização dos negócios. E como é que o processo pode ser feito, na sua opinião? O que é que lhes faz mais falta no seu dia-a-dia em termos de serviço aos seus clientes, de implementarem para os seus clientes ambientes de interligação fácil e de que forma é que isso pode traduzir em benefício para o negócio? Eu, por uma questão logística, se calhar ia começar aqui já pela ponta, pelo engenheiro Pedro Colasso, e depois disso vamos abrir aqui um debate com todos, não é? Que era aquilo que se pretendia para tentarmos perceber exatamente quais são os próximos passos que nós podemos dar neste processo. Bom dia a todos. Nós vemos o problema da interoperabilidade em 3 níveis, basicamente. Nós vendemos, acima de tudo, soluções para hotéis, em que os hotéis podem colocar a sua oferta na web, em redes sociais, no mobile, em canais de distribuição, etc. E, portanto, a ideia é que nós, como uma plataforma única, conseguimos ter um ponto central onde eu preciso de carregar os conteúdos só uma vez e distribuir tudo para onde quer que seja. E, portanto, há 3 níveis de interoperabilidade. O primeiro é a nível, obviamente, dos preços e das disponibilidades, que eu acho que penso que seja o problema que está mais resolvido, não por uma questão de standards, como tinha sido falado anteriormente, mas acima de tudo porque houve muita gente a trabalhar o problema e criaram-se N plataformas de channel management em que eu posso carregar preços e disponibilidades e através dessas plataformas fazer o update na Booking e na Expedia e na Travelocity e no Hotels.com e etc. E portanto este é o primeiro nível, as disponibilidades e os preços, que é essencial porque o fator número 1 na decisão de compra dos hotéis é o fator preço, essa é a realidade. E depois, o segundo nível da interoperabilidade é ao nível dos conteúdos, e aí é bastante mais complicado. Ou seja, se eu for um hotel e eu quero ter os meus conteúdos espalhados pela web, é uma coisa bastante mais complexa de fazer, seja fotografias, seja rich media como vídeo ou mesmo conteúdos de texto. Aí há algumas plataformas que fazem alguma coisa, como por exemplo o VFM Leonardo, que é uma empresa que se especializou e fez parcerias com a Expedia, com a Travelocity, com todas as grandes OTAs para distribuir conteúdos, mas efetivamente não há propriamente grande standardização aí, nem sequer há
grande abertura por parte das OTAs em agarrar nos conteúdos que os hotéis têm e colocá-los online. E depois o terceiro nível é efetivamente um nível quase de CRM end-to-end, ou seja, como é que eu sei que o mesmo cliente, por exemplo, se eu for um grupo de hotéis, me passa pelos vários sistemas que eu tenho, pelo PMS, pelo CRS, pelas OTAs, e como é que eu consigo criar aqui uma história à volta disto, para eu saber que aquele cliente tem aquelas preferências e tem aquele histórico. E esse então como os americanos diriam, é um pipe dream, porque ninguém faz isto hoje em dia. Nós trabalhamos com cadeias sofisticadas e hotéis independentes e ninguém tem efetivamente um bom controle sobre o cliente final. Essa é a realidade. E portanto, eu acho que a nível da interoperabilidade, só para tentar resumir, disponibilidades e preços, já existe uma forma razoável de o fazer, embora não seja ótimo, não é? Porque é muito à custa de trabalho muito árduo dos channel managers. A nível dos conteúdos, começa a haver alguma coisa, mas ainda está muito por fazer. E a nível desta ideia do cliente final end-to-end, acho que não existe nada e nem vejo ninguém a trabalhar seriamente o problema. E, portanto, isto são problemas que têm que ser resolvidos, acima de tudo para os hoteleiros, porque os hoteleiros, o que conta, a nossa empresa chama-se Guest-Centric, nós acreditamos que o que conta é o cliente final. E, portanto, o cliente final e uma economia de experiência à volta dele. Ou seja, se um cliente final vier para o meu hotel, tiver uma boa experiência, isso vai se espalhar tanto no word of mouth, como nas redes sociais, e portanto negócio gera negócio. E é muito difícil realizar esta visão, porque efetivamente não há autoestradas de informação que nos permitam trocar a informação necessária entre os diversos sistemas que os hotéis utilizam hoje em dia. Basicamente é isso. Bom dia a todos, desde já agradecemos o convite. Lamentamos a troca de última hora por motivos de saúde. Eu trabalho como gestora de produto no EGDS, a empresa XYZT que produz. No fundo, somos concorrentes diretos na maior parte dos produtos, temos muitos pontos de contacto. O que é que nós temos? Temos uma plataforma integrada que funciona de uma forma bastante modular, para se adaptar às necessidades dos hotéis. Tem uma componente de Booking Engine, com Dynamic Packaging, já com a parte de aumentar o nível de serviços que o hotel pode disponibilizar e vender online. Tudo isto publica no website, Facebook, redes sociais, na parte mobile, não vou repetir estes pontos. Integra também com as diferentes OTAs, temos um Channel Manager que permite também esta atualização para o sistema de reservas e para as diferentes OTAs e vai integrar também com os sistemas de gestão do hotel. Portanto, aquilo que estamos a tentar, um projeto mais largo, que já temos bastante desenvolvido, mas como é óbvio, é sempre um trabalho contínuo, é assegurar essa interoperabilidade. Reduzir trabalho manual, desde um trabalho de colocar um preço e uma disponibilidade e atualizá-lo online, até à parte de receber uma reserva que pode ser inserida diretamente no PMS. Não há necessidade nenhuma e um hotel pequeno tem dificuldade de recursos em passar horas por simplesmente a passar informação como um número de telefone, um nome, um e-mail de um sistema para o outro. E estamos pegando tanto tudo que é reservas do Booking Engine, vindo por qualquer um destes pontos de contacto com o cliente final, como das próprias OTAs, fazer esta inserção diretamente no PMS. Estamos a falar nesta primeira fase de integração, de inserir o negócio que é gerado no online diretamente no PMS e também fazer a publicação direta de preços e disponibilidades nas OTAs. Os 3 níveis que falou realmente são uma realidade. Enfocando agora só um bocadinho em termos de preço e disponibilidade, ligando também com outras situações, ainda há aqui muito trabalho por fazer. Nós temos uma opção a nível do Channel Manager de adicionar conexões seguras. Há técnicas para realmente fazer crescer exponencialmente o número de canais, mas que não são viáveis, vão gerar erros e o nível de serviço ao hotel é muito baixo. E um hotel, uma pequena unidade, não pode, com os custos que um overbooking tem, correr esse risco enquanto dorme, porque a verdade é que a internet está ao segundo. Um erro que exista tem consequências imediatas enquanto o hotel dorme. O hoteleiro acorda de manhã e tem um problema grave para resolver porque um sistema falhou uma comunicação. Esta é a realidade. A nossa opção é sempre fazer esta conexão numa base usando tecnologias XML e protocolo OTA. Independentemente das adaptações que os protocolos possam ter, é uma adaptação relativamente fácil de encaixar os diferentes canais. Agora há dificuldades
em abranger as partes mais pequenas do negócio, a questão dos pequenos tour operadores. Quando queremos alargar, quando os hotéis querem realmente abranger todos os parceiros, diversificar os canais onde realmente consegue fazer esta publicação, aí já encontramos problemas, porque estamos a falar de DMOs que não têm um nível tecnológico que lhes possa sequer permitir o desenvolvimento de um XML e permitir esta integração. Ao nível da distribuição online, não entrando na parte dos conteúdos, que aí realmente, ao nível do protocolo, há algumas tentativas, mas será também uma questão política e tecnológica. Ao nível dos conteúdos, o protocolo não dá minimamente resposta, é extremamente insípido. Ao nível dos preços de disponibilidade, há realmente ainda um problema de democratização e de acesso a este nível de tecnologia. Temos sentido o número de canais que realmente permitem este tipo de integração a aumentar. Quando estamos a falar de pequenos operadores, e isto é bastante importante na estratégia dos hotéis, por exemplo, em termos de promoção, ainda há realmente obstáculos tecnológicos de custos para fazer esta integração. Portanto, optei por enfocar mais neste ponto, joga também com o projeto que estávamos a ver anteriormente, e para nós é um ponto crítico, não só de conteúdos e das restantes pontos, que ao nível da web as plataformas vão evoluindo, achamos que a esse nível o desenvolvimento vai acontecendo, já se fala muito em web 3.0, as questões da semântica, há um desenvolvimento da web como um todo. Quando estamos a falar dos negócios propriamente dito, aí temos de entrar dentro da casa de cada um. Estamos a falar de realmente abrir os sistemas e conseguir conectar esta parte do negócio. E é um dos pontos que naturalmente vão sendo uma preocupação ao longo do tempo. Foi mais para lançar a discussão do que propriamente para dar algo de novo. Bom dia. Quero juntar-me aos agradecimentos relativamente à iniciativa da Turismo de Portugal. Sobre o tema que nos traz aqui, que tem a ver com a capacidade de transmitir informação entre os vários sistemas. A mensagem que queria trazer, embora colabore numa empresa que tem 28 anos de atividade na produção de software para o turismo, não tem a ver com tecnologia. Esta ideia também surge como um desafio também para o Turismo de Portugal. Tem a ver com a consciência da importância em saber e satisfazer as necessidades e expectativas do cliente. Temos que olhar para as questões básicas. Temos de um lado o consumidor final e temos do outro lado alguém que presta serviços a esse consumidor final. Do que estamos aqui a falar são coisas que estão no meio, entre agentes. E essas ferramentas e esses processos e tudo isso melhora desde que quem presta o serviço dá valor a isso que está no meio. E o que a experiência me diz é que no momento atual existem já muitas ferramentas disponíveis e os hoteleiros não dão valor a isso. A Neotel, desde o seu início, que é confrontada com este tipo de questões, desde os sistemas que todos conhecemos, centrais telefónicas, de cartões magnéticos das chaves, sistemas de energia, sistemas de TV, portanto, há essas necessidades de comunicação entre parceiros, portanto, tecnológicos. E isso tem-se vindo a fazer pior e melhor ao longo do tempo, fazendo, como diz o Pedro Escolasso, metendo mãos, e vai-se fazendo. E os estándares vão surgindo à medida que algum dos parceiros ganha poder, ou é imposto por uma organização, uma aliança, um governo, o que seja. Portanto, esses estándares vão surgindo. E o que a Neotel tem feito é adaptar-se
portanto, tentando sobreviver, adaptando-se ao contexto em que vive. Portanto, aquilo que eu queria sublinhar era isso, era a tomada de consciência contínua, portanto, destes parceiros, destes atores. Porque existem, eu não sabia, portanto não tinha presente qual era a audiência provavelmente isso, tinha muita presença de hoteleiros, mas aquilo que se nos para é que coisas como optar por um sistema que não está integrado, porque desta forma eu sei melhor aquilo que se passa, portanto não há interoperabilidade que resista. Portanto, mas não é só, também nas empresas produtoras de software, portanto, é nos operadores turísticos, portanto, e também se revela também, tanto noutra forma, que é os hoteleiros prestam uma variedade grande de serviços. E o cliente final não tem possibilidade de reservar esses serviços que o hotel presta. Portanto, isto não tem. Portanto, a não ser os tais desenvolvimentos caso a caso, de cada um dos hoteleiros que no seu domínio, no seu site, projeta, portanto, e pode disponibilizar esses serviços. Isto porquê? Porque não existe um conjunto alargado e a percepção de que isso é necessário, que isso é importante. Portanto, a necessidade é que faz mover, e a percepção dessa necessidade é que faz mover estas plataformas, estes desenvolvimentos. Isso. Portanto, basicamente esta era a ideia que eu gostaria de deixar. Provavelmente nas questões técnicas, provavelmente temos aqui outros participantes que poderão colaborar mais nisso, mas é esta a experiência que temos na Niotel ao longo destes 28 anos. Como disse, temos centenas de protocolos desenvolvidos para os mais diversos sistemas e temos vindo a fazer o caminho sempre que é necessidade de fazermos isso. Não tem sido essa a maior dificuldade. A maior dificuldade é do lado de quem utiliza e adquire saber da importância disso. Porque nem sabem, muitas vezes, não sabem das necessidades dos clientes, não sabem da importância da utilização desses meios. Basicamente era isto. Obrigado. Queria motivar a discussão. Bom dia. Bom, a nossa perspectiva é um bocadinho diferente. E apesar de sermos uma software house, a preocupação é sempre servir o cliente e prestar o melhor serviço possível e tentar antecipar algumas tendências. Nós integramos soluções tecnológicas para o turismo desde 2000, ou seja, já temos 12 anos disto. O nosso foco é muito no retalho e na distribuição, ou seja, os nossos clientes são grupos de turismo que têm agências de viagens, tour operators, nas agências de viagens leisure, DMCs, corporate, e a nossa missão é apresentar tarifa e disponibilidade em tempo real e concretização do booking. Por isso há 12 anos que interoperamos, interligamos com sistemas e tentamos dar aos nossos clientes, seja o cliente empresarial, ou melhor, seja o nosso cliente direto, seja o seu cliente empresarial numa lógica business to business, seja o cliente final, electronic booking tools que permitam fazer a transação segundo as regras do negócio e da forma mais eficiente e mais ágil e com custos mais reduzidos possíveis. E o desafio aí está em integrar, consolidar a oferta. E por isso a nossa missão contínua é ligar a múltiplos sistemas, agregar essa oferta e dar, mais uma vez, tarifa e disponibilidade e concretização de booking. Nós integramos com os 3 GDS, Galileu, Amadeus e Sabre, integramos com 30 e tal centrais de hotelaria internacionais, temos motores próprios de gestão de produto interno e por isso cada vez que se pede uma determinada oferta de um determinado produto, um par origem-destino, uma data, um PAX, vai-se aos vários
parceiros ou fornecedores, mais a oferta que está na própria plataforma, contratos diretos, regras de negócio, e apresenta-se a tal melhor tarifa e disponibilidade em função da regra da oferta. E eu acho que normalmente há uma tendência e como o Pedro Colasso falava, a tarifa e a disponibilidade é algo que está mais ou menos resolvido. Hoje em dia é uma utility. Eu vou a qualquer site, até mesmo já nos hotéis, tenho sempre um motor de reserva. Mas a verdade do negócio é bem mais dura do que essa, porque depois tem múltiplas dimensões, tem múltiplas regras, o cliente começa a ser cada vez mais diferenciado e por isso eu começo a ter tarifa diferente em função do tipo de cliente ou do tipo de negócio, e a complexidade é extrema, e aí não há nenhuma regra, não há standards, não há formatos que hoje em dia permitam normalizar isso. E por isso claramente é um problema. Não sei como é que se resolve, porque são múltiplos players, ou seja, não há uma entidade. E ao contrário da aviação, que apesar de não haver um standard do ponto de vista de formato, existe uma entidade que normaliza um conjunto de coisas, nomeadamente uma companhia aérea é uma companhia aérea. Um hotel não é um hotel. Eu integro com 30 e tal centrais de hotelaria e o mesmo hotel tem identificações distintas em cada uma delas. Por isso o nosso trabalho começa por, ainda antes disso, eu perceber que o hotel XPTO que vem de determinado fornecedor é o hotel XPTU que vem do outro fornecedor, e depois aplicar as regras, consolidar, porque o meu cliente só quer ver esse hotel uma vez e quer vê-lo do fornecedor que lhe dá o melhor preço, e o melhor preço não quer dizer que seja o melhor preço para o consumidor, é o melhor preço com a melhor margem ou as melhores condições para ele, com condições de rapel, etc, para trás. E por isso há desafios ainda, antes das tais formatações, há desafios de normalização, e uma coisa básica é essa, é um hotel ter uma identidade única que seja identificado globalmente. Nós passámos do nosso lado a normalizar isso com o ponto geográfico, que também não é verdade. Por exemplo, ainda há pouco tempo tivemos um problema que é, por exemplo, Tóquio, existe um edifício que tem 3 hotéis no mesmo edifício. Por isso, geograficamente, eu tenho uma coordenada, mas depois são 3 hotéis que são entidades distintas. E por isso é preciso haver normas, é preciso haver algo que regule isso. Isso é uma questão mais política e um bocadinho mais acima, que eu acho que as entidades nacionais ou um cluster da indústria pode fazer alguma pressão. Depois, como há pouco se dizia, os GDS e as grandes centrais de hotelaria ou as grandes OTAs têm os seus formatos, mas têm o seu negócio que tem uma dimensão tal que é praticamente impossível influenciar. O que origina que depois, de uma forma mais capilar em baixo, quem consome esses serviços tem que se adaptar, e por isso eu não posso impor regras e tenho que me adaptar a integrar com A, B e C com os formatos que eles me dão. E aí é preciso ter noção que mesmo a tarifa de disponibilidade e concretização de booking ainda é um desafio, se se quer fazer bem feito, com rigor, e que a plataforma seja verdadeiramente competitiva, é um desafio muito grande. Eu tenho conectores que eu, para fazer o booking, tenho que fazer quarto a quarto, outros eu consigo fazer o pacote, são 2 quartos duplos e um com cama extra, e consigo fazer isso numa transação. Outros eu tenho que fazer isso separadamente, etc, etc. E essa é a nossa missão, é encapsular esse problema. O nosso cliente não precisa de perceber que isso é um problema e tem uma oferta normalizada. Mas isto custa muitas horas homem, põe um preço acrescido sobre as soluções, põe uma complexidade muito grande, e depois é preciso manter em contínuo tudo isto, não é? E cada vez que uma nova regra de negócio surge, é preciso propagar por todos estes players. E por isso é um desafio complexo, e eu, quando vou ao cliente, também digo que a tecnologia é um pormenor técnico, é por isso que eu estou lá, para o resolver, mas ao fim do dia custa umas centenas de milhares de euros, e alguém tem que pagar, e tem que ser rentável, ou seja, tem que dar proveito. Por outro lado, e o que diz bem, por exemplo, o Key4Travel cobre isso já há uns anos, e é verdade, o mercado não todo ainda reconhece isso. É a nossa convicção que, por exemplo, quando falamos de hotelaria, a venda de hotel seco de um quarto para X período com um determinado tipo de PEX
não é suficiente e não vai ser suficiente e não diferencia o hotel. Por isso, cada vez mais a oferta dos serviços complementares que o hotel tem, ou a rede de parceiros que o hotel tem na sua proximidade, consegue oferecer empacotando ou agregando para se posicionar de uma forma diferente. Isso hoje em dia ainda é muito pouco tratado. Nós tratamos isso dentro do Key4Travel, permite que um hoteleiro defina a sua oferta, define uma oferta praticamente empacotada, em que o quarto, ou room night, é um dos pormenores, é a âncora, mas depois pode vender todos os outros serviços, ou pode oferecer, em vez de ser o 5 igual a 3, pode ser o 3, mas com uma noite, com um spa, com 3 green fees, com, sei lá, uma massagem, whatever. E por isso, e aí eu acho que, e há bocado eu estava a ouvir o professor Tribalé, tenho pena porque eu estava à espera do confronto, porque o outsider do turismo tem tendência a menosprezar, e não é por acaso que a indústria do turismo não só foi das indústrias que mais mudou e se reinventou com a internet e com esta facilidade da interoperabilidade e de dar acesso direto ao produto, mas os aceleradores dessa mudança foram outsiders do turismo. Ou seja, quem fez o push por esta mudança foram os Expedias, foram talvez as low cost, foram players que eram novos à indústria e que vieram com sangue novo, com uma lógica mais pragmática, com uma simplicidade maior de venda, embora hoje já estão a complicá-la, mas que inicialmente as simplificaram, e por isso permitiram massificar a venda no online, etc. Mas depois, no dia-a-dia da venda, eu ainda na semana passada estava a apresentar uma proposta para um player que faz gestão de tripulação de jatos privados, em que tinha a particularidade de ter o período de release do allotment do hotel é em horas, não é em dias. E por isso todos os dias a gente somos confrontados com regras novas, com particularidades que depois, quando se quer propagar numa plataforma que gera um negócio do princípio, meio ao fim, ou seja, definição de produto, promoção, venda, financeiro e métricas, cada uma destas regras, cada uma destas particularidades tem que ser transversal a todo este ciclo de negócio. Ou seja, neste momento há clientes corporate que exigem que não só eles querem saber o voo, o custo, mas querem saber, um dos indicadores de decisão é a emissão de CO2. Perceber que tipo de avião é que é, qual é o custo de CO2 naquele voo e, dadas as responsabilidades sociais ou ambientais que a companhia tem, pode decidir comprar um voo mais caro ou outro voo em função das emissões de CO2. Há fornecedores que hoje em dia não dão esse indicador não vem normalizado, etc, etc, etc. E por isso, quer dizer, é um problema extremamente complexo, mas que, e os problemas complexos têm que se partir em vários problemas para se irem resolvendo, eu diria que o básico é, por exemplo, quando falamos de hotelaria, e aqui normalmente o espaço é sempre muito focado nos hotéis, a mim tem-me custado centenas de horas só resolver o problema de identificar se este hotel é aquele hotel do outro fornecedor. E isso existe um grupo, GIAT, que está a tentar normalizar os identificadores de hotéis, mas que é uma iniciativa mais privada e por isso implica pagar um FII, etc. E por isso os hotéis, não sei qual é a taxa de adoção, mas tenho algumas dúvidas que aconteça. Mas isso tem interesse em ser comprado. Isso tem interesse em ser comprado. Mas o que é certo é que, ou seja, em pequenas áreas ou em pequenas ações se pode ir tentando melhorar, tentando facilitar esta integração. Por outro lado, como o professor Tribalé dizia, na verdade depois isto é business as usual, ou seja, ao fim do dia, quando eu me quero ligar com um parceiro, se a oferta dele for competitiva, se o produto dele for diferenciador para a minha oferta, etc, etc, eu invisto ou não invisto em me ligar, e aí depois, mais uma vez, é um mero pormenor técnico, que alguém tem que resolver, mas depois as coisas acontecem, e hoje em dia acontecem. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Nuno Guerra,
sou responsável pela Create e, efetivamente, como o Dr. Luís Costa referiu, nós desenvolvemos nos últimos anos toda a plataforma de e-commerce do Grupo Pestana, integrando-a com os sistemas internos, nomeadamente com o Opera Reservation System, da Microsoft Fidelio, que já foi aqui referido, com SAP, com CRM, e, portanto, desenvolvemos uma solução global para responder a uma estratégia de negócio online. E uma das questões, eu hoje poderia vir aqui falar de terminologias técnicas. Antes de começar a falar um bocadinho mais, gostava de perceber também em relação à plateia, e é uma questão que me preocupa um pouco, que é daqui quem é que vende turismo. Porque eu não vendo turismo, eu vendo tecnologia que suporta a atividade turística. Da plateia, se não se importam, levantem o braço, quem é que vende turismo, efetivamente? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Uma das questões que eu sinto que nós temos como grande desafio é que para que qualquer standardização ou interoperabilidade aumente de forma efetiva, é necessário que nesta plateia estejam representados 50%, 60%, 70% do volume de negócios de turismo em Portugal. E esse é o nosso primeiro desafio, é conseguir passar de uma visão de engenharia, e essa nós resolvemos, para uma visão de negócio. E em relação à visão de negócio, eu costumo dizer que ouço, por exemplo, o engenheiro Daniel Bessa falar de turismo de saúde já há uns anos largos em Portugal, mas eu ainda não consigo comprar, pelo menos pode ser ignorância minha, em sítio nenhum uma operação num hospital português, com um voo e com um hotel onde dormir. A clínica Maló faz isso. De forma integrada? Completo? Quer dizer, não sei eventualmente... se não faz no site deles, mas faz como oferta. Eu estou a dizer no online, não é? Porque se nós queremos interoperar, temos o grande desafio de... Só instalar um Key for Travel e podes fazer isso. Certo, mas aí, lá está, a tecnologia não é a parte mais complexa. Eu quando digo isto o grande desafio que nós, pelo menos do nosso ponto de vista, sentimos, é que temos que olhar para este negócio e pensar o que é que Portugal quer deste negócio e como é que nós nos queremos diferenciar. Porque, efetivamente, eu ontem, por acaso, em mais um momento de pesquisa pela internet, descobri um fantástico quarto de hotel na zona de Cascais por 15 € noite, num hotel de 4 estrelas. Se for isso que nós queremos promover em Portugal, só precisamos efetivamente standardizar disponibilidade e processo de booking. Agora, aquilo que eu sinto é que não é por aí que nós nos vamos conseguir diferenciar, principalmente no mercado de PMEs. E, portanto, o grande desafio é começar a trabalhar em rede. E o trabalhar em rede, eu recordo-me até com algumas pessoas que estão aqui na plateia, ter estado aqui há uns anos num evento no interior a falar sobre redes e sobre temáticas não tão tecnológicas, e uma das coisas que eu sinto que é um desafio em Portugal, e se calhar não só em Portugal, mas pelo que conheço também em muitos outros países, é que as pessoas trabalhem em rede. E eu costumo falar muito de uma história pessoal que tenho, que se passou no Gerês, junto à Pousada da Caniçada, onde eu, numa situação de última hora, fui para reservar um quarto, não tinha um quarto, e quando vinha a descer vi um turismo rural muito agradável, perguntei se ainda tinham quartos e acabei por ficar a passar uns dias num espaço chamado Quinta do Barbeto, que merece a referência, por uma razão muito simples, é porque tem um serviço extraordinário. E quando me alojei, portanto, perguntei, olha, se não se importa, pode-me dizer onde é que eu posso ir comer, aqui um jantar agradável, aqui na aldeia de Gerês, e a senhora indicou-me, disse-me, olha, por acaso nós, se nos avisar com antecedência, até fazemos aqui o jantar, mas existe este restaurante e o outro, e lá me referiu 2 ou 3 restaurantes. E eu lá segui as indicações e fui a um restaurante, que por acaso era bastante agradável, e no dia seguinte, quando voltei novamente ao hotel, pensei, bem, andei a cavalo, andei a fazer uma série de atividades, estava um bocado cansado, pensei, bem, vou falar com a senhora, pedir-lhe para fazer o jantar e experimentar o jantar no
no espaço em causa, e efetivamente o jantar que eu comi na dita Quinta do Barbeto foi muito melhor ainda do que aquele que eu tinha comido num bom restaurante da aldeia de Jerez, e a partir daí passei a comer todos os dias à noite no espaço onde pernoitava. Isto para dizer o quê? O facto de eu promover a concorrência não quer dizer que eu perca negócio. A postura aberta e transparente com que esta unidade trabalhou, promovendo o que de melhor havia em volta de oferta agregada, acabou por dinamizar a sua própria oferta. E eu se hoje, passados 8 anos de ter estado na Quinta do Barbeto, continuo a referir este caso, é porque tenho uma experiência única que me marcou e que me vai marcar, provavelmente quando eu estiver a falar com os meus netos, vou falar dos dias fantásticos que passei naquele espaço. E o grande desafio que nós temos é, numa abordagem bottom-up, partir daí, e numa abordagem top-down, partir dos mesmos princípios. E juntarmos isto a algures no tempo e no espaço, numa plataforma, em 10 plataformas, em 50 plataformas, mas vender aquilo que nós quisermos vender. E aquilo que eu sinto neste momento é que, efetivamente, e em termos históricos, nós começámos por ter sistemas de reservas de aviação, que eram os sistemas mais automatizados, depois, porque também tinham grande escala, não é? Depois, a seguir, os agentes de viagens começaram a ter a necessidade de obter informação online sobre os voos e disponibilidade de voos, e criaram-se os CRS, e depois, a partir dos voos, começou-se a sentir que era útil agregar a oferta de hotelaria, e começaram-se a ter GDS, que hoje já têm rentacars e uma série de outras ofertas. Mas nós hoje estamos numa situação em que temos o desafio de conjugar a massificação com a personalização da oferta. E aquilo que nós queremos vender são experiências únicas em Portugal, e experiências únicas que não passam apenas por uma tarifa e uma disponibilidade. Porque aí dificilmente nós vamos conseguir competir com Bookings, Expedias e outros canais. E o grande desafio, e acho que é um bocadinho em torno disso que nós temos que pensar, é como é que conseguimos criar, e passa a publicidade, que eu não tenho nada a ver com os projetos, seja Vida é Bela, seja Smartbox, hoje há um certo amor-ódio em relação a essas entidades, porque, por um lado, o pequeno negócio do turismo já depende em grande medida desse tipo de produto estruturado, sentem que as margens que lhes são afetas desse negócio são relativamente baixas em relação àquilo que eles gostariam. Mas, efetivamente, a grande vantagem desses projetos é que assentaram na estruturação da oferta, assentaram na estruturação de produto. E a questão de quando é que se reserva, em que dia é que se reserva, e se há bicicleta para andar ou não há bicicleta para andar, saiu, por assim dizer, da complexidade que se pretendeu resolver na estruturação destas ofertas. Aquilo que nós, efetivamente, temos como um problema é que, historicamente, nós temos portais de promoção turística nacional, regional, de câmaras municipais, que não promovem oferta. Promovem um cadastro de entidades turísticas que supostamente têm a oferta. Mas a experiência não passa só por aí. E, efetivamente, quando nós pensarmos em standards, concordo plenamente com o Pedro Seabra no que diz respeito à utilidade de standardizar coisas tão simples como a identificação única dos hotéis, e posso-vos contar uma história a propósito de um outro mercado que nós trabalhamos também bastante, que é o retalho, em que um dos grandes dilemas dos grandes operadores de retalho a nível europeu e dos Estados Unidos é que na China, por exemplo, não há NIFs, e portanto não é fácil fazer a identificação unífica através do número fiscal de uma empresa que venda o que quer que seja a partir da China, mas há cada vez mais estándares que se podem utilizar, e por exemplo os SICs, os Standard Industry Codes, que são utilizados em modelos de georreferenciação para identificar tipologias de recursos, sejam bancos, sejam hotéis, sejam o que sejam, era importante que nós pensássemos e utilizássemos, e por analogia existem, por exemplo, em termos de Open Data, o GDSN, o Global Data Synchronization Network, que está bastante adotado em termos de retalho e que é uma referência
e que permite uma coisa tão simples como eu, para ter informação sobre um determinado produto que tenho na prateleira de um supermercado, eu tenho apenas uma descrição técnica, eu tenho apenas um conjunto de características que publico uma única vez e que é distribuído através de todos os canais. Mas isto está standardizado. Isto é uma coisa que é possível fazer, é fácil de fazer, é preciso que haja vontade de o fazer. E isto faz com dimensão. Portanto, não vão ser as PMEs a conseguir estabelecer este standard. Vão ter que ser as grandes entidades juntarem-se e dizerem assim, a partir de agora um hotel é representado por este conjunto de informação, muito próximo provavelmente daquilo até que já existe em termos de standards da OTA. O grande desafio que temos é como é que se passa de um standard tipo OTA para uma realidade de PMEs, porque a complexidade do OTA, apesar de por vezes também não chegar para determinadas especificidades de negócio, para uma unidade de pequena dimensão ou para uma tipologia de unidade mais simples, é excessivamente complexo. Porque a documentação técnica, por exemplo, para fazer uma reserva são 200 ou 300 páginas. E, portanto, temos que casar aqui o pragmatismo do que é que queremos vender e como é que nos queremos diferenciar com a necessidade de standardizar algo que o suporte. E aquilo que eu gostava era de perceber também qual é que é o caminho que nós, conjuntamente, queremos percorrer. Ora, boa tarde. Para a Ubiware, que neste setor do turismo desenvolve sobretudo, maioritariamente, soluções B2C, em alguns casos por intermediação de business, mas essencialmente B2C, os desafios da interoperabilidade são outros, ou pelo menos têm outra perspectiva. Se aqui falamos essencialmente de interoperabilidade de serviços de integração de ofertas de hotéis, os nossos desafios vão um bocadinho para além disso, embora não tão focados, obviamente, em tarifa e disponibilidade, mas mais no conteúdo e mais na utilização desses serviços e recomendações sobre eles. Podemos estar a falar de serviços de todo o canal Horeca, por exemplo, podemos estar a falar de serviços de cultura e lazer, seguros, toda a mobilidade, que é fundamental na experiência de um turista numa certa cidade ou região, né? Portanto, falar de serviços integrados de mobilidade com os serviços de turismo propriamente dito. Outros serviços associados a comerciantes, portanto a merchants, e campanhas que os próprios possam fazer de produtos e serviços diretamente ligados ao turista, por aí fora. E isto leva-me a uma questão aqui abordada mais ou menos levemente, porque também percebo que não tenha tanto a ver com os hotéis, por uma razão simples, e esse tema é o Open Data, e a razão simples, do meu ponto de vista, é que o Open Data, visto de um ponto de vista mais lato, refere-se sobretudo a dados de utilização, e portanto não tanto uma listagem ou dados sobre referências a serviços. Portanto, não estamos a falar de uma listagem de serviços, disponibilidade e preço, estamos a falar sobre recomendações, sugestões, estamos a falar de um conjunto de serviços muito mais alargado, mas sobretudo dados de utilização. Alguns dados explicitamente referidos pelos utilizadores, portanto, eu fui àquele sítio, gostei, não gostei, recomendo, não recomendo, etc., mas dados de consumo que não são explicitamente referidos pelos utilizadores, portanto, que são monitorizados, seja pelos dispositivos móveis das pessoas, das suas ações e navegações no mundo da internet, portanto, tanto móvel como web em geral, redes sociais essencialmente,
E daí leva-me a outros desafios mais tecnológicos que têm que ver com data mining, business intelligence em geral, tem a ver com semantics, mas aqui, portanto, web semântica de um ponto de vista também de utilização ao nível das redes sociais e não tanto ontologias de serviços de turismo. Por outro lado, um aspecto também mais ao nível tecnológico, mas também de negócio em termos de interoperabilidade e que nos toca a nós, que desenvolvemos aplicações móveis, tem que ver com os marketplaces. E se focarmos em mobile applications, tem que ver com o facto de já há alguns anos haver iniciativas de federação de marketplaces, mas ainda não haver grande sucesso. Portanto, hoje em dia continua-se a falar muito da Apple Store e agora do Google Play, essencialmente. Depois também há algumas lojas tipo Samsung que têm algum sucesso. E outras ao nível do operador, portanto Vodafone, que abarcam todas estas plataformas, mas não há verdadeiramente uma federação destas lojas online de aplicações. E estou a falar das aplicações móveis, porque são aquelas que têm mais sucesso, mas podíamos naturalmente falar de uma agregação, portanto de uma federação de todos os serviços focados no turismo, por exemplo, não é? E aí sim, se calhar estamos a falar numa interoperabilidade no sentido lato e talvez eu gostasse até de questionar aqui os meus colegas que sem dúvida nenhuma terão muito mais experiência do que eu ao nível dos hotéis e dos serviços em geral, uma vez que eu me foco mais nos conteúdos e nos serviços do utilizador e sua utilização e experiência na web. E acho que por agora é já. Tenho aqui mais algumas notas, mas primeiro queria ouvir e também queria ouvir algumas perguntas.